Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Dizem que quando a gente é criança, a gente tem uma facilidade para poder se aproximar mais, né, para ficar mais receptiva a a contatos, hã, eu não sou muito fã de usar essa palavra, né, mas vou usar aqui, que é contatos mais sobrenaturais. Porque assim, na Wicca, a gente tem sim, né, contato com muita coisa que eu sei que as pessoas não consideram, natural, né. Mas pra gente é tão mais presente, tão mais natural, que é estranho a gente falar sobre fadas e incluir fadas numa situação sobrenatural, até fantasmas mesmo, que a gente já tá muito mais, acostumado a citar, né, como algo, é que eu acho que sobrenatural dá muito a impressão de que é algo maligno. E a gente realmente fala fantasmas e espíritos e tal, geralmente nesse contexto, principalmente quando a gente está falando de algum filme. Já na Wicca, a gente tem um contato diferente, né, eu já falei sobre o Samhain aqui, então a gente faz literalmente a gente faz uma celebração para as pessoas que já partiram, para que, sejam sempre bem lembradas, para que caso, né, como a gente acredita, né, que o véu que separa os mundos tá levantado, né, então assim, as pessoas, os espíritos das pessoas que a gente era muito próximo, estão, né, mais próximos da gente, andando, né, por aqui e tudo. Eu acho que isso é uma coisa que assusta algumas pessoas, mas, eu acho que também é um tabu que a sociedade tem de associar a algo negativo. Mas, por exemplo, no México, eles têm aquela festa do Dia dos Mortos, né, que também é uma festa super colorida, super animada. É uma festa que é claro que, dói perder alguém e tudo, e lembrar e tal, mas é uma festa que é para celebrar a vida que aquela pessoa teve. Não é pra gente, sentar e ficar conversando sobre a morte da pessoa, sobre o tempo que ela ficou sofrendo quando, sei lá, estava doente, entende? Não, não é isso. Então, hã, a morte, por mais que seja assustadora, ela ela poderia ser tratada de uma maneira muito mais leve. E aí quanto mais cedo a gente tem contato, tem com essa ideia, eu acho que menos sobrenatural esses contatos se tornam. Por isso que é muito comum uma família de bruxos, né, que já estuda bruxaria, magia há muito tempo e que cria as crianças dessa forma, elas têm um pensamento muito diferente. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que uma garota, uma criança, eu acho, devia ter, sei lá, uns 8 anos, talvez, por aí. Ela estava na escola e a professora tinha passado alguma tarefa que era sobre igualdade e tal, e as crianças tinham que desenhar alguma coisa sobre igualdade. E muita gente desenhou um coração, desenhou, sei lá, pessoas, né, de mãos dadas, enfim, cada um usou a sua imaginação porque eram crianças. E tecnicamente, né, nenhum desenho estaria errado, é só a visão de cada criança. Uma dessas crianças, que é filha de uma sacerdotisa, desenhou uma caveira. Na verdade, acho que você chegava lá no quadro e desenhava algo assim, ou a professora pegou, não lembro direito. Mas assim, ela desenhou uma caveira. E aí eu não lembro se ela desenhou lá na frente, lá no quadro, ou se a professora pegou a folha dela e levou lá na frente para mostrar para os outros alunos e ridicularizar o desenho de uma criança de 8 anos. Ela debochou da garota. E a garota falou: "Não, mas eu desenhei uma caveira porque é assim que eu aprendi. Porque por dentro, independente de a gente ser, sabe, rico ou pobre, alto, baixo, não interessa. A gente vai ser, é isso que a gente é por dentro. E a gente é exatamente igual." Então, assim, é uma interpretação que uma sacerdotisa wicana passou pra ela que eu acho muito bonita e que eu levo pra mim, pra minha vida. Até hoje, quando eu falo alguma coisa sobre igualdade, eu sempre lembro sobre essa história. Não interessa essa pessoa, se o cara pode ser o cara mais bilionário do mundo, sei lá. Quando ele morrer, ele vai para o mesmo lugar. Quer dizer, né, tem essa coisa da crença e tudo, né, mas assim, hã, aqui, né, na Terra, ele vai ser ou enterrado ou vai ser cremado e tal. Não interessa se ele também queira, sei lá, ser cromado numa estátua ou coisa do tipo, porque ele vai ter condições de pagar. Mas assim, a gente tá falando que por dentro ele é exatamente igual. Exatamente igual.
E, assim, vamos, o foco não é mostrar como aquela professora foi escrota pra caramba, né, por ser desrespeitosa, por humilhar a criança. Mas, assim, resumindo, ela teve o que mereceu, porque a mãe foi lá, chamou a diretora, né, tiveram uma conversa séria com ela e tudo. E aí acho que a professora até se desculpou depois, algo assim. Mas, o foco aqui é que, na verdade, a criança tem um pensamento, não estou dizendo que é um pensamento, melhor, sabe, ou mais maduro que as outras crianças. Eu acho que cada um tem a sua visão. Eu só estou dizendo que ela tem uma visão diferente por ter sido criada com um ambiente de bruxos e bruxas. Eu não tive esse contato, né, eu tenho estudado mais ou menos sobre a Wicca desde o ensino médio. Com uns 14, 15 anos eu comecei a dar uma lida e tudo, né, mas eu só fui entrar pra Wicca mesmo lá pelos 16 anos, acho que quase 17, por aí. E aí eu tô, né, até hoje. Mas quando eu era criança, eu tinha outros pensamentos, até porque a minha família é inteira católica. Inteira. Eu acho que nem evangélico, ou um ou outro que deve ter, e mesmo assim alguém que eu não tenho muito contato. Então são pessoas que tiveram outras crenças. Eles cresceram habituados com outras histórias. Eu sempre falo sobre isso, né? Tem gente que se incomoda, mas eu tenho a mania, que não é de propósito, sai às vezes sem querer, de falar mito cristão. Porque eu cresci como se fosse um mito. Porque como eu não acreditava, eu sempre me referi a mito cristão. Assim como eu sei que muitas pessoas, principalmente cristãs, falam sobre mito egípcio, o mito grego, sabe? Aí eu tento me controlar, já tem um tempo que eu tento me controlar, e eu falo crença cristã, a crença grega antiga, egípcia, coisas do tipo. Mas assim, é aquilo, é você tá acostumado, tá habituado com uma coisa. Eu cresci num ambiente muito católico, eu fui obrigado a fazer o catecismo, mesmo sem acreditar em nada. As dúvidas que eu tinha, eu tentava perguntar, e as respostas que eu tinha era porque sim, porque Deus quer, porque Deus fez, sabe? Então, assim, não ajudaram muito, né, no meu. ah, a tentar me convencer de que eu deveria fazer parte do cristianismo. E assim, eu acho que quando você não faz parte, quando você não combina, quando aquelas ideias não, não te cativam, eu acho que simplesmente não é pra ser, sabe? Não adianta também ficar se forçando a ir pra igreja, ou sei lá, mas meu amigo ele é wicano, então vou lá pro templo também. Não, você vai se você se sentir confortável, se sentir bem naquele ambiente. Você não tem que fazer o que as outras pessoas fazem. Você não tem que seguir crença nenhuma se você não quiser. Mas eu tive um contato, entre aspas, com o sobrenatural desde muito cedo. E, o que eu já falei, né? Eu via vultos, com o tempo fui vendo pessoas andando, né, pela casa e coisas do tipo. Ouvir demorou muito para conseguir começar a ouvir, e mesmo assim eu ouço bem pouco, é quase nunca. Tipo, sei lá, 3 vezes por ano, sabe? Uma coisa assim, é bem pouco mesmo, juro. Não que eu saia muito de casa, talvez se eu saísse mais de casa, eu tivesse um contato maior, não sei. Mas eu lembro que aqui em casa, aqui perto de casa, tem uma igreja, que é a igreja que eu fazia catecismo até. Não, peraí, era? Eu acho que era. E uma vez, lá, foi em 2003 isso, eu lembro porque eu tava indo fazer exame de sangue. Eu tinha acho que uns 7, 8 anos, por aí. E eu fui com a minha mãe. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na época tinha que ir em jejum. Então a gente tinha que sair muito cedo. Eu lembro que a gente foi passar ali, saiu de casa, ia dar 3 da manhã. Olha que coisa doida, né? Hoje em dia, 3 da manhã, eu tô indo dormir. E naquele dia eu acordei de madrugada morrendo de sono pra me arrumar e ir pra rua. Não na rua, né? Fui pro posto pra fazer o exame de sangue. Só que a gente foi andando a pé durante esse percurso, de mais ou menos uns 15 minutos, até o ponto de ônibus que fica melhor pra gente pegar uma van, que deixava a gente lá na porta do posto. E a gente foi eu, minha mãe e uma colega dela, que também ia fazer exames e tal. E a gente ia passar na frente dessa igreja. Essa igreja tem um. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, mas aqui a gente chama de valão. Valão é basicamente um. Eu acho que é um rio que não deu certo, sabe? É um rio sujo, eu não sei te explicar. Mas assim, é um lugar onde você não tem bicho, não tem peixe, não tem. Se tiver bicho, vai ser rato e barata. Mas também é uma coisa que não fica fedendo, sabe? Não é esgoto. Eu não sei, gente, não sei o que é isso, não sei te explicar não.
Mas enfim, se tiver imagens disso na internet, eu vou botar quando esse episódio estiver no YouTube. E a gente passou, né? A gente foi andando até por ali. Quando a gente estava andando na frente dessa igreja, eu senti uma coisa me chamando a atenção. Eu não sei te explicar. É tipo. É como se uma coisa chamasse a sua atenção, sabe? E aí eu olhei na direção da igreja. E eu olhei especificamente para a torre do sino. Na época o sino ele era tocado com alguém puxando, né? Hoje em dia eu acho que ele é automático, ele é tipo, tem uma caixinha de som e tudo. Bom, se alguém ouviu esses fogos é porque hoje tem jogo do Flamengo. Eu tô falando isso porque o episódio de hoje tá sendo mais confuso, não confuso, mas um pouco mais corrido, porque por causa de uns problemas que eu tive essa semana, eu não consegui fazer um roteiro. Então esse episódio tá todo sem roteiro. Por isso que eu tô dando muitas voltas. Mas enfim, né? Eu olhei pra torre do relógio. Olhei pra torre do sino, né? Que você sabe, né? Toda igreja tem. Imagino que toda igreja tenha, sei lá. Nossa, agora eu já não sei se toda igreja tem. Mas enfim, tem nessa igreja. É uma igreja católica. E lá em cima tinha um homem parado com uma roupa preta. Ele tinha gola branca. Eu não dava pra distinguir direito a cabeça dele, o que fazia eu ter certeza de que era um fantasma, porque, como eu já falei, eu não via com muita nitidez. Até hoje eu não vejo com tanta nitidez assim. Por isso que eu falo, né? Sabe aquela história, né, daqueles filmes que a pessoa não sabe se tá falando com um fantasma ou com uma pessoa viva? Enfim, eu acho que isso não existe, porque mesmo que você veja com muita nitidez, a energia de uma pessoa viva para a energia de uma pessoa morta é muito diferente. Então não tem como você confundir, não tem como você ficar andando na rua, conversando, e de repente pensar, caraca, era uma pessoa morta e agora que eu vi. Sabe? Não tem como isso acontecer. Não conheço ninguém que confundia, pelo menos. Mas aí eu olhei pra torre do sino e tinha esse cara ali. Eu sabia que não era o padre, porque eu conhecia o padre. E eu achava estranho, porque eu sabia que aquela torre, por mais que alguém puxe a cordinha para poder tocar o sino, eu sabia que isso era feito dentro da igreja, na parte de baixo. Porque não tinha como você subir por ali. Eu acho que você até pode subir, né, pelo lado da igreja, pela escada, que você estaria na laje da igreja, sabe? Só que não tem sentido alguém estar ali. Por que o padre faria isso com a roupa de padre? E por que ele estaria na parte da torre? Entendeu? Então eu achei estranho. E eu olhei, e não foi uma coisa que eu olhei e sumiu rápido. Ele ficou ali. Eu até me arrepiei, lembrando disso. A gente continuou andando, e eu percebi que ninguém olhava pra cima, ninguém prestou atenção. E eu fui embora, né? A gente continuou andando. Deu um tempo depois, eu não tenho muita certeza do que aconteceu. Às vezes eu acho que a colega da minha mãe também viu, só que não falou nada, porque minha mãe talvez não tenha olhado lá pra cima. Talvez se minha mãe tivesse olhado, ela teria visto também. Mas sabe por quê? Por que eu acho isso? Porque uns 2 dias depois, minha mãe estava comentando e eu ouvi a mulher falando pra minha mãe do frade da igreja. Porque aparentemente às 3 da madrugada aparece um frade no alto daquela torre. Que horas que eu passei na frente da igreja? 3 da manhã. Pra ter uma ideia, eu nem sabia o que era um frade. Até hoje eu não sei direito o que é um frade. Eu sei que não era padre, entendeu? Então assim, dizem que um frade aparece ali naquele horário. Eu nunca mais passei nesse horário. Não sei se de repente isso é verdade. A igreja também já passou por muitas reformas, né? Como eu já falei, até a parte do sino não é mais tocada manualmente, né? Ele tem tipo um alarme, né, que toca. O que perde um pouco a magia, eu acho, mas fazer o quê? Faz parte do mundo moderno. E é isso, não conversei muito sobre isso com as pessoas, porque eu lembro que quando eu comentei com a minha mãe que eu vi esse frade, e eu não lembro direito se eu entrei na sala quando ela estava conversando e falei que eu vi, ou se eu chamei ela depois e falei pra ela que eu vi, eu não sei direito. Minha mãe não acreditou em mim, eu não sei se hoje em dia, se eu comentar com ela, ela vai acreditar, não sei se ela mudou de ideia e tal, mas eu sei o que eu vi, eu sei que tinha um frade lá em cima. E assim, pra poder encerrar um pouco esse episódio com sem me distanciar tanto da Wicca, eu vou citar uma coisa que eu aprendi, que dizem, né, que como eu falei, né, as crianças estão muito mais próximas, né,
da magia no geral, né. Eu sei que tem eu conheço crianças, quer dizer, não conheço mais, né, porque a criança que eu conheci foi há 10 anos, ela não é mais criança. Mas assim, quando eu fazia parte do coven e tinha criança lá, né, que era parente, né, filhos, né, de sacerdote, alguém que estava por lá, eu conheci algumas que viam fadas. Então, eu lembro que uma vez a gente fez um ritual, era um sabá, se eu não me engano, tinha até uns convidados e tudo, e tinha um menino que ele cismou que, abre aspas, o pai dele estava parado na porta, sorrindo e assistindo a celebração. Ah, era um batizado wicano. Batizado wicanos também são secretos, eu acho, não tenho muita certeza, não lembro. Esse aí foi. Esse foi só com o pessoal do Coven, algo assim. E ele falou que o pai dele estava ali, encostado na porta, sorrindo, assistindo, sabe? Ele era muito novo, mas ele meio que foi gesticulando e explicando pra gente. Só que esse garoto, o pai dele não tinha morrido, tá? O pai dele estava vivo, e não estava ali. E então como a gente falava muito sobre o deus e a deusa, a gente falava, nossa, ele deve estar vendo o deus e tal. Ou alguma representação, ou algum ser mágico, sabe, passando ali para deixar algumas bênçãos para a criança. Mas ele via. Eu conheci uma outra também que ela apontava, sabe? E ela falava, tipo, sei lá o que, as fadas faziam isso, as fadas falaram isso, assim mesmo. E isso me lembrou um exercício, não é nem um feitiço, mas é um exercício que eu aprendi num livro wicano, que diz que as crianças elas têm esse contato fácil, nessa percepção mais fácil, com magia. E que você poderia chegar para uma criança e simplesmente pedir que ela te entregue algo mágico que ela viu por aí. Então, por exemplo, se você estiver num parque, né, parque que eu falo é com árvores, né, natureza e tudo, aí você pode chegar para uma criança e pedir, olha, sei lá, vamos brincar de um negócio, vamos procurar uma coisa mágica. Então, e aí a criança vai procurar, de repente, uma folha. Pode ser uma folha de árvore, não interessa, qualquer coisa, uma pedrinha, qualquer coisa. Se ela botou na cabeça dela que aquilo dali é mágico, tem grandes chances de ser. Claro, né, que isso vai depender do nível de proximidade que aquela criança tem com a magia, né? Se for um bruxo, uma bruxa natural, é muito mais fácil de acertar e realmente ser um objeto, um item mágico que ela vai te entregar. Se ela for uma criança que não se concentra bem, ou, sabe, não é uma bruxa natural, pode ser que ela só te entregue uma pedra, né? Mas assim, não custa nada tentar. Você não precisa comprar nada, gastar dinheiro com nada, você só chega pro filho da sua amiga e fala, pega uma folha mágica aí pra mim, que eu quero prosperidade na minha vida, sabe? Então, se der certo, tá ótimo. Se não der certo, você não gastou nada com isso. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.